Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a leitura da palavra. O irmão Mateus tem a oportunidade para orar pela palavra, em nome de Jesus. E oremos. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa palavra, Senhor, esse culto maravilhoso que estamos tendo hoje. Senhor, se o culto parasse aqui, nós iríamos para casa satisfeitos, porque nós ouvimos o bastante hoje e vimos o quão o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor, abençoa essa palavra, Senhor, abra nossas mentes para que nós consigamos entender, assimilar todo esse conhecimento, Senhor, que só tem na sua palavra. Ó Senhor, obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos abriram a palavra. João capítulo 15, versículo 16. Aqui diz, irmão: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vardes e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Aí até, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é uma maravilha quando a gente entende que foi Deus que nos chamou. É uma maravilha, irmãos, que quando nós temos o conhecimento que não precisa fazer nada para que Deus lhe chame, para que você tenha a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Nada. O que foi que nós fazemos? Compramos, lutamos, corremos atrás, batalhamos para ganhar isso? Não, irmãos. Ele só veio sobre nós e nos agraciou com sua graça. Deus veio sobre nós e permitiu que cada um de nós conhecesse Jesus Cristo. E assim, conhecendo Jesus, a nossa mente foi liberta, o nosso coração foi limpo, foi purificado. A nossa adoração, que antes era direcionada a ídolos de madeira, de ferro, de bronze, de gesso, onde nós nos prostrávamos e adorávamos, prestávamos cultos, isso nós fomos libertos. O Senhor Jesus Cristo nos libertou da prisão, irmão, da escravidão, que diante nós estávamos presos, às vezes adorando até demônios sem saber. Não tínhamos conhecimento disso. A nossa mente estava cativa ao mundo, ao querer do mundo, ao fazer do mundo. Mas quando Deus te olhou, quando Deus inclinou os seus olhos a seu favor, Ele te permitiu que você conhecesse a Cristo. Pois pelo nosso esforço, pelos nossos bens, por sua inteligência, ou se não até sua força, você nunca iria conhecer, nunca você iria se achegar a este Deus maravilhoso, nunca você iria conhecer a salvação eterna que há em Cristo Jesus, a vida e a ressurreição que é Cristo. Pois Ele te deu, irmãos, de graça. Nós terminamos de cantar aqui a graça do Senhor. É algo imerecido, uma dádiva que Deus dá a cada um, a quem Ele quer, por amor. Ele entrega por amor, pois por merecimento nós não merecemos. Somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, longe de Deus. Nós amávamos o pecado, e o pecado, com consequência de nós amarmos, ele iria nos matar, ele iria nos levar para a condenação eterna, porque andávamos no pecado, gostávamos disso,
nos entregávamos completamente às nossas paixões do coração, nossa inclinação que é maligna, andávamos assim, irmãos, cegos, completamente cegos, ao ponto de cair do abismo, de se precipitar ao abismo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, te achou. Deus te achou. Se você está aqui hoje, com a sua mente aqui, seu coração aqui, deixando que a palavra de Deus entre e faça morada, se hoje você tem amor pela palavra de Deus, e isso te leva a ter interesse nas coisas de Deus, foi porque Deus te amou, irmãos. Deus abriu seu entendimento. Deus quis que você estivesse aqui. É a vontade dele. E sendo a vontade de Deus, ele permitiu que Jesus te encontrasse. Ele te permitiu. Ele deu o aval para Jesus ir até você. E uma vez encontrando Jesus, irmãos, temos a vida. A vida está nele. E quando nós estamos nele, temos a vida. A vida está conosco agora. O apóstolo Paulo diz o quê? Não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? Não sabeis que o próprio Deus habita em vós? Não sabeis disso? E como, irmãos, uma pessoa que está aí nessas festividades que vão acontecer aí, que já estão acontecendo, como uma pessoa daquela pode querer largar tudo aquilo ali e se lançar a Cristo, com a consciência dele, com o coração dele? Será que essa pessoa tem força de dizer, eu não quero mais nada disso, agora eu vou para Jesus? Pela sua própria vontade? Não tem força, irmãos, não consegue. Não tem como ela vir ao Senhor Jesus Cristo, pois a carne dela inclina ela ao pecado, irmãos, ao que é errado, ao que é longe de Deus. Esta pessoa tem desejo para estar lá no pecado, se agradando a vontade da sua carne. E a palavra de Deus diz que aquele que age na carne, que trabalha na carne, não pode adorar Deus. Aquele que está na carne não pode adorar em espírito, porque o que é carne, o que é espírito é espírito. Você entenda o que foi que Jesus fez na sua vida. A carne adora a carne, os desejos da carne. O Espírito adora o que é do Espírito. Nós morremos para a carne. Quando Jesus veio sobre a nossa vida, Ele matou a nossa carne. Nossa carne morreu. Como Paulo diz, estamos crucificados com Cristo. Nós estamos crucificados naquela cruz. Fomos crucificados, estamos mortos para este mundo e a vontade deste mundo, irmãos. Mas agora vivemos para um país celestial, irmãos, para uma cidade celestial que virá. Ela virá, irmãos, ela virá, e nós somos componentes dessa cidade. Quando nós começamos a fazer parte deste povo celestial, desta cidade celestial, agora nós tivemos a mente transformada. Quando antes adorávamos a carne, o pecado, o erro, o engano, mas quando Jesus veio, Ele nos transformou, irmãos. Ele virou a chave. E agora nós adoramos o que é do Espírito. Nós adoramos o que é de Deus. Nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito agora adora Deus. Por quê? Ele se revelou a cada um de nós através do seu Filho amado Jesus. Nós conhecemos a Cristo, nós não podemos negar, dizer, não, nós não conhecemos, eu não sei quem é Ele.
pois se você está aqui, foi porque Ele trouxe. Glória a Deus. Porque senão, irmão, isso aqui estava lotado. Se a vontade fosse sua, isso aqui estava cheio de gente, porque todo mundo queria vir. Quem é que não quer Deus? Quem é esse? Até os ímpios dizem que eu quero Deus, mas continua no pecado. Mas eu quero Deus, Deus está comigo. E a pessoa, se fosse pela vontade da pessoa, estava cheio de gente. Todo mundo aqui dentro adorando a Deus, dizendo eles que estavam adorando. Mas você vê que só tem aquele que Deus chamou. Só tem aquele que foi tocado no Espírito, aquele que o Espírito de Deus certificou com o Espírito e trouxe para a presença dele. Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente e entender que quem somos agora. O que foi que Jesus fez na minha vida, na sua vida? Por que Ele nos transformou? Para que Ele nos transformou? Aqui a palavra de Deus diz, irmãos, não fostes vós que me escolheu. A palavra de Deus é clara, que é o próprio Jesus falando aos seus discípulos. Não fostes vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. O Senhor nos escolheu. Não foi nós que demos o primeiro passo. Se demos o primeiro passo, porque Deus determinou você dar. Porque Deus é soberano, irmãos. Quando Deus age, ninguém pode barrar a Deus. Antigamente nós tínhamos uma mente cativa ao mundo, que achávamos que o diabo lutava contra Deus, e Deus suava ali para ganhar do diabo, uma disputa de braço, e Deus ali suando para ganhar, para tentar ganhar, e não conseguia. A gente tinha essa mente, que o diabo lutava contra Deus. Mas hoje, irmãos, que nos debruçamos a palavra de Deus, procuramos entender a palavra de Deus, nós entendemos que o diabo é só um instrumento de Deus. Ele faz o que Deus manda, principalmente na vida daquele que está em Cristo. Aquele que agora é servo de Deus, é filho de Deus, esse, o diabo só entra se Deus permitir. Nós temos um grande exemplo, que é Jó. Jó era um servo de Deus. Alguém pode dizer que Jó não era servo de Deus? Jó era um servo de Deus, e Jó só conhecia Deus por ouvir, pelas pessoas falarem quem era Deus. Ele nunca teve uma manifestação de Deus, ele não tinha a Bíblia na mão, mas ele ouvia os testemunhos, e ele começou a crer nesse Deus. Então Jó era um crente, ele cria mesmo não vendo. Mas o diabo, como foi que o diabo entrou na vida de Jó? Porque Deus permitiu. Ele não conseguia ir por ele mesmo, porque ele disse o quê? Você cerca ele? Você cerca o seu servo? Tudo que ele faz prospera? Como é isso? Então o diabo não tinha como fazer nada. Mas Deus diz, vai, toca em tudo que ele tem, mas não tire a vida dele. Se o diabo tivesse força, o diabo ia lá tirar a vida dele. Mas Deus não tire a vida dele. Isso nos mostra, irmãos, que o diabo obedece a Deus. E agora, nós que fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolheu. Como nós vamos temer isso, irmãos? Como nós vamos temer o diabo? Como nós vamos ficar assim, será que vai, eu não vou conseguir, eu não sei, eu tenho dúvidas. Não, irmãos, isso não pode passar em nossa mente, irmãos. Muitas pessoas virão para nos encher de coisas, mas nós temos que saber que fomos blindados, temos as armaduras celestiais. Quando Jesus veio à sua vida, Ele lhe blindou, Ele lhe guardou, Ele zela por sua vida. Coisas virão, mas nós temos que estar selados com o Senhor, sem dúvida passar na mente. A nenhum momento devemos dizer, será? Acho que não vai, não. Não podemos ter dúvidas, não podemos ter incerteza do que Jesus fez em nossa vida.
Aquele dia que você entregou a vida a Ele, foi porque Ele permitiu você vir. Porque se não fosse a permissão dEle, você estava perdido, sem uma direção, sem saber para onde estava. Mas Ele abriu a porta para você passar, irmãos. Quando a gente tem esse entendimento que foi Jesus que nos escolheu, que eu cheguei aqui, foi com meus pés, foi, mas Ele me direcionou, Ele me deu a vontade para vir, pois antes eu não tinha essa vontade, mas Ele, virou o meu coração, Ele mudou a direção do meu coração, para que eu viesse até Ele. E uma vez se chegando a Ele, eu ganhar esta graça maravilhosa, eu ser salvo por Cristo Jesus. Então isso, irmãos, não pode sair de sua mente, porque o diabo não vai tocar em você, mas ele pode usar os instrumentos dele que estão aí, irmãos. Todos aqueles que não crêem é instrumento de Deus, é instrumento do diabo. Todo aquele que não crê na palavra de Deus, que a vida não está em Deus, é instrumento do diabo, irmãos. Então esses instrumentos podem vir lançar setas em você, mas se você tem a sua consciência que foi Jesus que me chamou, Ele que me chamou, eu fui chamado por Ele, Ele veio à minha vida e me direcionou à sua vontade, nada vai entrar em sua mente nem no seu coração, porque você vai estar blindado, irmãos, tendo a consciência que não fostes vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vardes e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dê, Ele te entregue. Irmãos, você tem a consciência de quem é você agora? Jesus disse que Ele nos deu uma ligação com o Pai. Ele nos deu algo, irmãos. A graça dele está sobre a nossa vida. O Espírito de Deus repousa sobre nós. Deus testifica através do nosso Espírito, irmãos. Então, eu, sabendo quem eu sou, sabendo o que Jesus fez em minha vida, sabendo a minha posição, tudo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus Cristo, Ele me dará. Ele me dará, irmãos. Não tem causa impossível, irmãos, para Deus. Nada pode barrar a mão de Deus. Querendo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir a Deus? Quem é esse? Então, irmãos, nós temos que ter a consciência. Somos servos do Senhor, servas e servas de Deus, onde nós temos uma ligação com Deus através de Jesus Cristo. E tudo que eu dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva meu filho, para que o teu nome seja glorificado na vida dele, para que ele também possa louvá-lo, assim como eu te louvo. Senhor, meu Pai, Senhor, aquela minha tia que está ali perdida, salva ela, salva, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Então tudo que tu pedir para glorificar a Deus nas suas petições, pedindo em nome de Cristo, Ele irá fazer, irmãos. Ele irá fazer. Você tem que entender, irmãos, a importância de quem é você agora, irmãos. Você não é um qualquer, não. Você não é qualquer pessoa, não, irmãos. Antes nós éramos assim, qualquer pessoa, um qualquer, mas hoje não, irmãos. Hoje somos filhos de Deus,
filhos de Deus. Em João 6:44, aqui fala: nenhum homem pode vir a mim. Olhe bem, nenhum homem pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhe bem, irmãos, nenhum homem pode vir a mim. Como nós podemos dizer que fomos a Cristo? Quando a alma se converte aqui, como eu posso dizer que foi eu que fiz? Não, irmãos. O próprio Jesus disse que nenhum homem pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Tudo é obra de Deus, irmãos. A tua vida hoje é obra de Deus. Deus fez a obra na tua vida. Não perde isso por nada. Não abandona isso. Não olha para o mundo. Não deseje estar em Sodoma e Gomorra, irmãos. Não deseje. Porque lá em Sodoma e Gomorra está próximo para Deus derramar fogo e enxofre. Está próximo para destruir. Então o que é que nós temos que fazer? Se afastar, irmão, de Sodoma e Gomorra. Ter uma vida santa, uma vida que fala de Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus na sua vida, para que você agora seja instrumento de Deus na tua casa. Foi para isso que Deus te chamou, irmãos, para que você seja instrumentos. Dê frutos que permaneçam. Em João 12:32, aqui Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Aqui ele fala da crucificação dele. Ele diz: quando eu for levantado da terra, todos os homens, todas as almas, eu atrairei a mim, eu chamarei, eu falarei com cada um deles. Esses versículos que eu li aqui, irmãos, nos confirma que a obra é de Deus. Nós não fizemos nada para ser salvos. Porque se hoje temos a salvação eterna, porque Deus permitiu, Ele quis te dar. É uma dádiva, é algo de grande valor que Ele te entregou, mesmo você não merecendo, não tendo méritos nenhum para isso, mesmo você sendo um pecador. Ele quis te dar essa dádiva, este presente de grande valor. Como eu posso me afastar disso? Como eu posso perder esse presente? Como eu posso dizer: eu não quero mais, eu não quero? Se a minha mente foi transformada, Deus me fez amá-lo, Deus abriu a minha consciência para eu entender que eu preciso dEle, que eu sou carente dEle. Como eu posso abandonar Deus, se eu necessito dEle para tudo? Aí eu tenho a conclusão daqueles que se afastam do Senhor porque não conheceu esta dádiva. Eles não sabem esse tesouro, eles não sabem onde está escondido esse tesouro, e eles saem buscando em tudo que é canto e não acham este lugar. Todo aquele que se afasta do Senhor, todo aquele que ouve a palavra, mas não crê, eles não conheceram esta dádiva. A graça não veio sobre a vida deles, eles não foram agraciados. E aí é que nós vamos cair em si e analisar: Senhor, como o Senhor é misericordioso comigo, porque mesmo eu não merecendo, o Senhor me deu.
O Senhor derramou isso sobre a minha vida. O Senhor me mostrou o caminho para eu achar esse tesouro. E agora, com esse tesouro na mão, irmãos, guardamos com todo o amor, com toda a dedicação, guardamos esse tesouro, porque nós sabemos o valor desse tesouro, irmãos. Nós sabemos, porque o próprio Deus nos mostrou o valor desse tesouro, que está na sua mão. Está na sua mão esse tesouro. Esse tesouro é Jesus Cristo, irmãos. Ele é esse tesouro, o Senhor Jesus. E nós temos um exemplo de como Deus trabalha na vida do pecador. Em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9, ali conta a entrega de Paulo ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos quem é Paulo. Ele foi um perseguidor da igreja, um perseguidor serreno. Ele matava, torturava, ia onde tivesse irmãos, ele ia lá pegar os irmãos. E aqui neste versículos aqui, irmãos, ele ia para Damasco. Ele soube que tinha um grupo em Damasco de irmãos em Cristo, e ele se direcionou para lá com um pequeno exército. E ali, irmãos, na estrada de Damasco, próximo a chegar à cidade, uma luz vem sobre este homem. Um homem que matava os irmãos em Cristo. Esta luz vem sobre ele e ele cai do cavalo. E caído do cavalo, irmãos, ele começa a questionar: quem é? Que é isso que está acontecendo? E ali uma voz vem sobre ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem tremendo de medo, ele diz: quem é o Senhor? E o Senhor Jesus Cristo se revela a ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues? E aquele homem, irmãos, diante da grandiosa, maravilhosa graça de Deus, aquele homem diz: o que é que eu faço? O que é que eu faço pelo Senhor? Aquele homem não resistiu à vontade de Deus. De outra maneira, este homem resistia aos irmãos que tinham testemunho de Cristo, eram seguidores de Cristo. Ele resistia à palavra daqueles homens, daquelas mulheres. Mas quando o próprio Jesus se revela a ele cai, tremendo, com medo, e se prostra e adora. E este homem se torna o maior pregador, irmão. Se hoje nós ouvimos a palavra de Deus, foi porque este homem foi chamado para trazer esta palavra para nós, que somos gentios, não somos do povo de Deus, não éramos judeus, eram gentios. E este homem foi chamado para pregar para nós, os gentios. Se essa palavra chegou até você, porque este homem foi usado por Deus para trazer a cada um de nós. Olha o que Deus faz. Deus tocou num coração que era de pedra, tirou esse coração, colocou um coração de carne e foi propício à palavra dele. E este homem foi um grande evangelista,